Oi pessoal, aqui é o Elbi. Agora dando continuidade ao estudo da célula de citologia, a gente vai falar sobre a mitocôndria. Todo mundo faz piada, brinca com mitocôndria, mas a gente vai ver um pouquinho da importância da mitocôndria hoje para o que acontece dentro da célula. Vamos lá. Bom, mitocôndria, gente, são bolinhas ou feijõezinhos, esse que é o formato. São corpúsculos aí, eles são esféricos, como a gente está vendo aqui nessa foto, isso é mitocôndria de verdade. Ou, normalmente, a maioria das vezes, um formato como esse, onde a gente tem algo mais ovalado, assim. Como que você diferencia uma mitocôndria numa imagem que te der? Não interessa o esqueminha que fizer ou a foto que fizer, o que você vai ter que procurar para identificar que é uma mitocôndria são esses traços que você tem aqui no meio, esse zigue-zague que tem aqui no meio, que a gente vai tratar sobre eles daqui a pouquinho. Mas o número de mitocôndrias varia pra caramba de uma célula para outra, e o motivo dessa variação a gente vai ver aqui também agora, tá bom? A mitocôndria, ela tem uma ultraestrutura, lembrando o que é a ultraestrutura que a gente viu na primeira aula, é quando a gente está vendo num aumento gigante por microscopia eletrônica, vendo por dentro da célula como as coisas estão acontecendo ali. A mitocôndria ela tem uma ultraestrutura onde ela tem duas membranas, e é muito legal o motivo dessas duas membranas, e isso envolve uma teoria que a gente vai ver no final desse módulo aqui agora. Essas duas membranas que a mitocôndria tem geram um espaço entre as duas que chama espaço intermembranas, ou então a gente pode chamar de câmara interna ou câmara externa. A câmara interna seria o que está dentro da mitocôndria, o que seria entre aspas, o citoplasma da mitocôndria, tá? E a câmara externa, essa parte que está ali entre as duas membranas. Quando eu falo duas membranas, não confundam com bicamada lipídica. Cada uma dessas membranas é uma bicamada lipídica. Então eu tenho uma bicamada lipídica externa e uma bicamada lipídica interna. E isso faz toda a diferença, como a gente vai ver. A parte interna, essa membrana interna da mitocôndria, ela dobra, ela faz umas dobras para dentro, fazendo um zigue-zague. E esse zigue-zague é que gera esse padrãozinho que a gente consegue identificar a mitocôndria nas fotos. Esse padrão aqui, na verdade, são dobras dessa membrana interna, ou invaginações dessas membranas. E o nome que a gente vai dar para isso são cristas mitocondriais. Então, quando você vê uma piadinha ou um meme falando que a crista, que o cara está trabalhando com a crista da mitocôndria, sim, a gente vai falar das cristas da mitocôndria. A mitocôndria tem cristas, mas elas são, na verdade, dobras da membrana interna para dentro dela. Entre essas dobras, a gente tem um espaço que ocupa, como eu falei, entre aspas, seria o citoplasma da mitocôndria, que seria a matriz mitocondrial. A matriz mitocondrial, então, seria essa parte gelatinosa, esse líquido que tem ali dentro, onde estão espalhadas algumas coisas. O que a gente tem espalhado nessa matriz mitocondrial? Nessa câmara interna, nessa parte que fica ali para dentro da mitocôndria, para dentro dessas dobras da membrana interna. A gente tem uma substância amorfa, que é como se fosse uma composição, como se fosse o citoplasma, que seria gelatinoso ali, aquela parte líquida, onde a gente tem dissolvido ali DNA, RNA e ribossomos. Se você olhar para uma foto de uma mitocôndria, esse monte de bolinhas, de pontinhos escuros aqui, você está olhando para ribossomos. Só que o detalhe é o seguinte, mitocôndria não é uma organela que está dentro da célula, do citoplasma da célula, e no citoplasma da célula não tem os ribossomos também? Pois é, dentro da matriz mitocondrial, eu também tenho ribossomos, só que menores do que aqueles ribossomos lá de fora do citoplasma. O porquê a gente vai tratar daqui a pouco. Mas a gente tem esses ribossomos aqui dentro, espalhados. Ribossomo faz o quê? Síntese de proteína. Para ele fazer síntese de proteína, ele precisa de um RNA passando por ele. Esse RNA vem de um DNA. O DNA que está espalhado ali dentro da mitocôndria, ele não tem um núcleo ali, ele está espalhado, mas ele fica localizado, ele fica agrupado, embolado, como se fosse um novelo de lã, igual a alguma coisa que eu acredito que vocês estão lembrando aí. Além desse DNA, tem moléculas de RNA espalhadas por essa matriz mitocondrial, como tem alguma coisa que vocês devem estar associando por aulas passadas. E eu tenho ribossomos para poder ler esse RNA e fazer síntese de proteínas.
E esses ribossomos, eles são ribossomos iguais ribossomos de bactéria. O que a gente estudou que tem uma membrana plasmática, que tem um citoplasma, que tem um DNA concentrado em algum lugar ali, mas que não é no núcleo, e a gente chama até de nucleóide, que fabrica um RNA para produzir proteína e que tem ribossomos próprios que fabricam essa proteína. Uma bactéria. Mitocôndria, gente, é igual a uma bactéria. É como se fosse uma bactéria vivendo dentro de cada célula nossa. É como se fosse uma bactéria vivendo em simbiose com a gente. E essa membrana interna que faz essas dobras para dentro é uma membrana plasmática igual a uma membrana plasmática de uma bactéria. Então eu tenho uma membrana interna que faz dobras para dentro, formando as cristas como uma bactéria. Temos um DNA concentrado ali, sem núcleo, como uma bactéria, um RNA como de bactéria, ribossomos como de bactéria e síntese proteica como de bactéria. Vamos continuar. As mitocôndrias, elas se reproduzem como uma bactéria. A mais ou menos cada 20 minutos ela se divide em duas, ela vai crescendo, ela vai se alimentando e ela vai crescendo, e quando ela tem um tamanho adequado que dá para dividir, ela sofre cisciparidade, como uma bactéria, e ela vai se dividir em duas, ela faz a reprodução dela sozinha. Não interessa se a célula está em mitose ou não interessa se a célula está fazendo divisão ou não interessa o que está acontecendo na célula. A mitocôndria, ela vive como se fosse um ser à parte. Como se fosse uma bactéria vivendo dentro da célula. Bom, depois a gente vai falar ainda mais sobre essa história da bactéria e a mitocôndria. No interior da mitocôndria vão acontecer duas etapas que mais detalhes sobre ela a gente vai ver em outras aulas. Aqui a gente vai só dar uma passada geral sobre ela. Mas duas etapas da respiração celular, muito importantes. Etapas da respiração celular, que são ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Quando você respira, quando você inspira, você está levando oxigênio para suas células. Para que a gente estudou? Para a sua célula ter energia. Como que ela vai ter essa energia? Só o oxigênio indo para lá? Não, o oxigênio entra nos seus pulmões, vai para a sua corrente sanguínea, vai levando até os capilares, vai para cada célula do seu corpo, as células vão captar esse oxigênio, vão levar para dentro do citoplasma para dentro da mitocôndria, e esse oxigênio lá, ele não faz nada sozinho. Ele vai reagir com a molécula de glicose, que você se alimentou através do seu processo digestivo, que foi quebrando todos os polímeros em monômeros, em partes menores, até chegar ao seu intestino. No intestino foi absorvido, caiu na corrente sanguínea, foi até os capilares, as células absorveram, jogaram para o citoplasma, do citoplasma para a mitocôndria, e lá dentro da mitocôndria, glicose e oxigênio se encontram para poder liberar energia. Agora faz sentido o que vocês estudaram, que mitocôndria seria o motorzinho da célula, está produzindo energia para a célula. Ali dentro, então, a gente vai ter duas etapas da respiração aeróbica, que seria o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. No ciclo de Krebs e cadeia respiratória, sobre os dois, ou a fosforilação oxidativa, que é o outro nome que a gente dá para a cadeia respiratória, a gente tem o quê? Uma molécula de glicose, que essa aqui é a fórmula dela, C6H12O6, a molécula de glicose, mais uma molécula de glicose que você comeu, mais 6 moléculas de oxigênio, elas vão reagir dentro da mitocôndria, liberando 6 moléculas de CO2 e 6 de H2O. Quando você respira, você não põe oxigênio para dentro e gás carbônico para fora? Quando a célula está respirando, ela está colocando oxigênio para dentro e gás carbônico para fora. Quando a mitocôndria está fazendo a respiração, ela está captando oxigênio para poder reagir com a glicose e liberando o gás carbônico. Ok? Agora, vamos lá. Numa equação, você vai colocar a glicose, o oxigênio, liberar CO2 e liberar H2O. Isso é o inverso de algo que a gente já estudou também. Quando é que a gente tem água mais gás carbônico liberando oxigênio e virando glicose? Na fotossíntese. Então, aqui a gente liga uma história que começou lá atrás. A planta está lá de parabólica, pegando o sol, pegando energia solar. A energia solar entra na planta, a planta vai, através dos cloroplastos da clorofila, vai pegar a água que ela pegou ali pela raiz,
CO2 que a planta captou vai fundir esses dois, produzindo glicose e liberando oxigênio. E nesse produzir glicose, a energia solar que ela captou, ela vai estar utilizando para poder criar essa molécula de glicose, que é uma molécula que está armazenando energia. Então, entre aspas, a planta está pegando a energia do sol e guardando em glicose. Essa glicose está num herbívoro que é comido por está numa planta que é comida por um herbívoro, que é comido por um carnívoro, chegou em você. Essa glicose que a planta produziu lá na fotossíntese, ela foi caminhando de organismo em organismo, servindo de nutrição, até que alguém vai quebrar essa glicose. Onde? Dentro de alguma mitocôndria. Então, se você está pegando uma glicose e está produzindo energia a partir dessa glicose, ela veio de uma planta fazendo fotossíntese, mesmo que você tenha comido e adquirido isso se alimentando de um carnívoro. Ok? Ainda alguns destaques aqui. As mitocôndrias, elas também são encontradas em células vegetais. Você pode encontrar em alguns livros falando o contrário, mas isso é algo ultrapassado. Mitocôndria também está em célula vegetal. Célula vegetal faz lá fotossíntese e produz glicose. Como que ela vai tirar essa energia armazenada na glicose para ela utilizar quando ela precisar? Ela vai precisar de mitocôndrias. Então você tem os cloroplastos, mas você tem mitocôndria também em célula vegetal. Então isso é uma informação importante, dependendo de onde você estiver estudando, essa informação pode não estar lá. Então, para finalizar, eu falei dessa história da bactéria, não falei? Existe uma teoria que chama endossimbiose, que seria da origem das mitocôndrias. A gente teria, no passado, uma célula eucariota sem mitocôndria, sem cloroplasto. E essa célula eucariota, ela englobou uma mitocôndria. E quando ela engloba a mitocôndria, lembra do que a gente viu lá atrás, no módulo anterior, sobre fagocitose? Ela não lança pseudópodes e coloca aquela bactéria para dentro. A teoria é de que mitocôndria seria uma bactéria que tem a capacidade de pegar a glicose e liberar energia reagindo com oxigênio. E uma célula eucariota que não tinha mitocôndria, ela fagocitou essa mitocôndria. E quando ela colocou essa mitocôndria para dentro, ela jogou o pseudópodes e ela criou uma vesícula em volta dela. Uma célula, quando ela cria uma vesícula e põe alguma coisa para dentro, ela criou uma membrana em volta dela. E é uma membrana igual à da célula, uma membrana da própria célula. Dessa forma, essa mitocôndria que entrou dentro da célula eucariota era uma bactéria que tinha só a membrana de bactéria, mas que quando ela foi lá para dentro, ela passou a ter duas membranas, a da bactéria dentro e a da célula fora. Só que quando entrou ali, ao invés da célula destruir essa mitocôndria, ela levou vantagem, porque essa mitocôndria começou a liberar energia para ela. Energia no formato de pacotinhos, entre aspas, de energia, que são moléculas de ATP. Uma mitocôndria, quando ela reage com oxigênio, uma glicose, ela libera uma quantidade muito grande de energia que é guardada nessas moléculas menores de ATP e ela gasta só duas dessas moléculas. Ela produz 38 e gasta duas. Ela joga um saldo aí para fora. Como ela começou a jogar moléculas de ATP para fora e a célula eucariota pôde usar essa energia ali, ela simplesmente não destruiu aquela vesícula ali e passou a viver em simbiose com a mitocôndria. A mitocôndria começou a ser parte da célula eucariota. Ela estava ali protegida pela célula, a célula estava ganhando energia mais do que precisava, a mitocôndria gastava pouquinha energia e produzia muito, a célula jogava alimento, glicose e oxigênio para a mitocôndria, estava todo mundo feliz e pronto, a mitocôndria passou a ser uma organela. Por isso que ela tem duas membranas, uma externa igual a uma membrana plasmática de uma célula eucariota, uma interna igual a uma de uma bactéria, e um funcionamento da interna para dentro igualzinho a uma bactéria, ela vive como uma bactéria. Essa é a teoria da endossimbiose, que você vai responder isso em algum vestibular que você fizer. Do mesmo jeito da história da mitocôndria, a gente teria cloroplastos. São duas organelas que teriam surgido da mesma maneira. Ok? Então, essa é a história da mitocôndria, e a gente vai agora estudar uma outra organela no próximo módulo.